Justiça portuguesa nega últimos recursos de Raul Schmidt, preso em Lisboa em março de 2016, na primeira fase internacional da Operação Lava Jato, que autoriza a extradição dele para ser julgado no Brasil. E você vai ver também. Justiça do Rio converte em preventiva flagrante de 13 suspeitos de tráfico detidos após confronto com a polícia na favela do Jacarezinho. Autorizada a formação de força-tarefa para subsidiar Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará com investigação após chacina do fim de semana. Lei anticorrupção completa 4 anos com abertura de 183 processos e penalidade a 30 empresas. E o que configura acidente de trabalho e quais as obrigações do empregador? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O processo de extradição para o Brasil de Raul Schmidt, preso em Lisboa em março de 2016, na primeira fase internacional da Operação Lava Jato, transitou em julgado. A Justiça portuguesa negou os últimos recursos do brasileiro e determinou que a extradição dele para o Brasil seja executada. Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. A extradição foi autorizada com a condição de que o julgamento no Brasil só ocorra pelos crimes cometidos por Raul Schmidt antes de ele obter a nacionalidade portuguesa. O lobista é brasileiro nato e conseguiu a nacionalidade portuguesa em dezembro de 2011. As autoridades internacionais já estão à procura dele, inclusive com a possibilidade de emitir um mandado de prisão. Schmidt é investigado na Operação Lava Jato por pagar propina a ex-diretores da Petrobras. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, anunciou na noite deste domingo que será formada uma força-tarefa de membros da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional para subsidiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará com investigação e informações de inteligência. Segundo a nota divulgada pelo Ministério da Justiça, o reforço tem o objetivo de propiciar aos órgãos de segurança do Estado que atuem para reprimir de forma exemplar a ação de grupos criminosos envolvidos na chacina do último sábado. A chacina ocorreu em uma danceteria em Cajazeiras, em Fortaleza. Os criminosos invadiram a festa e mataram 14 pessoas. Um suspeito já foi preso. Combater a superlotação nos presídios brasileiros é uma das preocupações do Poder Judiciário. O levantamento da Secretaria do Sistema Penitenciário mostra que em algumas regiões, como o Distrito Federal, o número de presos dobrou nos últimos 10 anos. Já são mais de 720 mil presos no Brasil. Esse é o resultado da soma de homens e mulheres condenados e presos de forma provisória. O índice foi apresentado em uma das estatísticas mais recentes do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Atualmente, o país tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Desse total de presos, quase 90% estão em penitenciárias que apresentam superlotação, ou seja, onde o número de vagas é inferior à quantidade de detentos. E essa diferença, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, é grande. Hoje o Brasil tem o dobro de detentos em relação à quantidade de vagas. Aqui no Distrito Federal não é diferente. E para piorar a situação, nos últimos 10 anos, o número de presos dobrou. Saltou de 7.400 para 15.700. O Distrito Federal recebe por ano 1.000 novos presos. Aliado ao grande número de detentos está a falta de investimentos em infraestrutura. De acordo com o subsecretário do Sistema Penitenciário do DF, o treinamento e a capacitação dos servidores evitam situações de risco, como as rebeliões. Nós temos todas as unidades sob absoluto controle do sistema prisional. Todos os servidores nossos são concursados, passam por um rigoroso processo de seleção e durante o curso de formação são trazidos a se envolverem, a se comprometerem com o sistema prisional. A necessidade de investimentos para promover a recuperação e a ressocialização dos detentos também deve ser tratada como prioridade pelo Estado. É o que explica este advogado. Além disso, a prevenção de crimes pode reduzir a população carcerária. Nós estamos gastando de 12 a 15 bilhões por ano com o nosso sistema prisional. Isso é um custo para a sociedade. A população brasileira tem que entender que a pena de prisão é apenas uma das modalidades de punição. Nós temos outras formas de punir, muito menos gravosas e economicamente muito mais
vantajosa para a sociedade. Um grande erro que nós cometemos também é que nós trabalhamos muito com repressão e não com prevenção, que é muito mais barato para todo, né, tanto na questão social como na questão financeira. A prevenção quer dizer o quê? Políticas públicas de saúde, de educação, de transporte. O juiz Marco Couto, do Tribunal de Justiça do Rio, converteu em preventiva a prisão em flagrante de 13 suspeitos de tráfico detidos após confronto com a polícia na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. A decisão foi tomada durante uma audiência de custódia. Com o grupo que estava escondido em uma casa, foram apreendidas drogas, armas, cadernos com anotações do tráfico, rádios, comunicadores e coletes balísticos. Na decisão, o juiz lembra o estrago social causado pelo tráfico de drogas, o que, segundo ele, recomenda uma postura mais enérgica do Poder Judiciário. Segundo o magistrado, além da garantia da ordem pública, a manutenção da prisão cautelar dos acusados é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. A lei anticorrupção completa hoje 4 anos. Com a lei é possível punir representantes de empresas que praticam atos ilícitos contra a administração pública. A lei ficou conhecida como Lei da Empresa Limpa e permite apurar responsabilidade, processar e julgar crimes administrativos praticados por grupos privados que têm contratos com a administração pública. A apuração, processo e julgamento é de competência da Controladoria Geral da União. Nos 4 anos que a lei está em vigor, o governo federal processou 183 empresas. Desse total, 153 processos foram iniciados no ano passado. As penalidades previstas na lei são multa de até 20% do último faturamento bruto da empresa e a publicação da decisão em meios de comunicação de grande circulação por 30 dias e tudo pago pela empresa. Os órgãos que mais apontaram irregularidades em licitações foram os Ministérios da Fazenda, de Minas e Energia e da Saúde. Segundo a Controladoria Geral da União, o crime mais comum nas denúncias é a propina. Nesse caso, até agora, foram aplicadas 23 penalidades pelos órgãos federais, totalizando 12 milhões de reais em pagamento de multas. A lei prevê que o valor pode ser destinado preferencialmente para repor o prejuízo ao órgão ou entidade lesada. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O que configura acidente de trabalho e quais as obrigações do empregador? Saiba em instantes. Voltamos já já. O vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques enviou há pouco ao TSE um parecer em que defende a possibilidade de as candidaturas de homens e mulheres transgêneros e travestis serem contabilizadas nas cotas de gênero nas eleições. No documento, ele também se manifesta favorável ao uso do nome social para a identificação desses candidatos nas urnas. O parecer foi enviado na data em que se comemora o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A lei das eleições obriga os partidos a destinarem no mínimo 30% e no máximo 70% das candidaturas para cada sexo. O termo, no entanto, segundo o vice-procurador-geral eleitoral, deve ser interpretado como gênero e não como sexo biológico. Companhia aérea absolvida pelo TST e não será obrigada a indenizar e reintegrar ao quadro uma agente aeroportuária que alegou ter sido demitida por ser diabética. Em primeira instância, foi aceito o pedido de reintegração e danos morais feito pela empregada da Latam, e a empresa foi condenada a pagar R$30 mil à trabalhadora. A trabalhadora alegou que na época em que foi demitida estava sob tratamento médico, já que vinha apresentando complicações crônicas. A empresa sustentou que não tinha conhecimento da doença porque não constava nos exames periódicos e que a demissão se deu por questões financeiras. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte manteve a condenação por considerar que a dispensa foi contrária à súmula 443 do TST, que diz que é discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Ainda diz que se o ato for inválido, o empregado tem direito à reintegração no emprego. A empresa aérea recorreu e o caso chegou ao TST. A relatora na 8ª turma, a ministra Dora Maria da Costa, ressaltou que não é o fato de o trabalhador possuir doença grave que atrai a presunção discriminatória, mas que o quadro de saúde deve suscitar preconceito nas demais pessoas.
Para a ministra, a decisão não seguiu a súmula 443 do TST e, por isso, a relatora aceitou o recurso da Latam. A decisão foi unânime. No Brasil, ocorrem cerca de 700 mil acidentes de trabalho por ano, provocados por falta de cuidado e principalmente pela falta de equipamentos de segurança. E a área onde mais acontecem esses acidentes é a construção civil. José Hamilton olha atento ao que ajudou a construir. Ele trabalhou como pedreiro na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em 2012, ele sofreu um acidente de trabalho. Caiu de uma altura de 37 metros. Os dedos do pé esquerdo estavam quebrados e eles não perceberam. Então, só na minha casa que estava foi inchando e eu sentindo dor, que eu reclamei. Então, retornou de novo para o hospital de base, e aí fizeram o raio-x, e aí foi onde viram que realmente os 2 dedos do pé esquerdo estava quebrado. A reforma do estádio começou em 2010 e demorou 3 anos. Nesse período, o Ministério Público do Trabalho registrou 60 acidentes e a morte de um operário de 21 anos. No Brasil, ocorrem em média 700 mil acidentes de trabalho por ano. De acordo com dados oficiais, entre 2012 e 2016, foram registrados 3,5 milhões de acidentes no país. Todo acidente de trabalho deve ser registrado, até os menos graves. Esse registro vira estatística para aplicar políticas necessárias de segurança. A construção civil, por exemplo, é o setor que tem o maior índice de ocorrência. Isso porque a maior parte dos operários trabalha em pequenas construções sem equipamentos necessários para evitar acidentes. Entre as principais causas que contribuem para o acidente de trabalho estão o descuido, a falta de equipamento de segurança ou a jornada exaustiva. Para evitar acidentes de trabalho, existem normas reguladoras com procedimentos de segurança e medicina do trabalho, que devem ser aplicadas por empresas públicas, privadas e órgãos dos governos que têm trabalhadores no regime CLT. Acidente de trabalho é o que acontece no ambiente de trabalho ou durante o horário de trabalho, enquanto a pessoa estiver à disposição do empregador. Acontece muito acidente de trabalho nas horas extras, porque o trabalhador já está cansado, o raciocínio fica mais lento naturalmente, né? Por causa das limitações provocadas pelo acidente, José Hamilton está desempregado até hoje. Hoje eu não consigo mais empregar em empresa nenhuma, porque quando pede para mim fazer um exame, ou seja, tirar o raio-x do meu corpo, eles já vê logo que eu tenho um problema na coluna, então eles não me pegam. Eu me sinto com o cóccix aberto, eu tenho 3 discos de hernia na coluna, essa é a mão esquerda minha, eu não aguento pegar alguma coisa pesada, tipo uma sacola com a compra, eu não aguento muito tempo, porque eu já sinto os nervos do dedo doendo e fora a minha cabeça que foi aberta, né, pegou 30 pontos, e eu fico tonto muitas das vezes quando o sol está muito quente. E para falar sobre esse assunto está aqui o advogado Pablo Pena, que é especialista em direito trabalhista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. A gente fala muito em acidente de trabalho, todo mundo já ouviu falar, né, desse tema, mas muita gente tem dificuldade de saber ainda qual é o conceito de acidente de trabalho. Certo, o conceito de acidente de trabalho é aquele que causa lesão corporal ou perturbação à saúde ocupacional, a capacidade física do trabalhador. Essa capacidade, ela pode ser, essa lesão corporal, ela pode ser temporária, permanente, né, ou até mesmo causar ou vir a óbito o trabalhador. Não é um acidente que ocorre só no ambiente ali da empresa, o ambiente de trabalho que eu digo, o prédio físico. O acidente de trabalho inclui uma série de outros acidentes, inclusive o ir e vir, não é, do trabalho? Exatamente. Em relação ao ir e vir, né, do trabalho, é uma questão bem polêmica, porque o que acontece com a reforma trabalhista, no artigo 58 da CLT, informa que o trabalhador, ao sair da sua casa e ir para o trabalho e vice-versa, não está mais à disposição do empregador. No entanto, a Lei 8.213, no artigo 20, continua afirmando, né, que está à disposição, o trabalhador está à disposição do empregador, ou seja, se vier a acontecer um acidente, é responsabilidade do empregador, então, acidente de trabalho. Tem 2 formas de ir e vir para o trabalho. A pessoa pode ir de carro, de ônibus por conta própria e também tem aqueles veículos da empresa que transportam o funcionário. É diferente?
Para a Lei 8.213, não. Independente se for veículo próprio ou veículo disponibilizado pelo empregador para fazer esse transporte, não tem diferença. O que difere é a lei trabalhista, a CLT, no caso com a reforma. Só se ater que o ir e vir na CLT só fala em relação às horas extraordinárias, que não é o nosso tema aqui, né? Mas a Lei 8.213 é bem clara em relação ao acidente de trabalho. É uma lei especial, portanto, deve ser aplicada em relação à CLT. E aquelas pessoas que trabalham no prédio físico, trabalham na empresa, mas elas saem para prestar serviço fora, às vezes e muitas vezes com o carro da própria empresa. Às vezes até tem necessidade de ter o carro próprio para fazer, mas está vinculado à empresa. Se ela sofreu um acidente neste período aí, onde ela está à disposição da empresa, trabalhando na empresa, mesmo que esteja fora do prédio, também significa configura um acidente de trabalho. Exatamente, configura um acidente de trabalho, porque é uma ordem do empregador. Se o empregador não tivesse ordenado, ele não teria saído da empresa para efetuar uma tarefa. Como o patrão ordenou, caracteriza acidente de trabalho. É preciso fazer uma perícia? Qual que é a forma correta de se identificar um acidente de trabalho? Como é que se identifica isso? O acidente de trabalho ele tem que passar por um perito. Esse perito pode ser tanto do empregador como também do INSS, né? O que o empregador ele é obrigado a fazer? Ao tomar conhecimento disso, ele tem que emitir o CAT, né, que é um documento que informa o acidente de trabalho, que aconteceu um acidente de trabalho, para o INSS. E diante disso, o empregado ele passa, né, por essa perícia que caracteriza o acidente de trabalho ou não. Se não fizer isso, tem algum tipo de punição, doutor? Não, punição não. Se não fizer, a empresa pode ser punida em valores, né? Mas não tem prazo para efetuar essa informação ao INSS. Qual é a diferença de uma doença de trabalho, né, e uma doença profissional? É diferente? Certo, é diferente. A doença profissional é em relação à função, a função ou atividade que o empregado exerce, né? E o acidente de trabalho é aquela função alheia. Vamos dar um exemplo do soldador. Se o soldador ele trabalha, ele tem a visão periférica ali, visão atrapalhada, digamos assim, é um acidente profissional. Se for algo alheio, né, é doença profissional, doença acidental, desculpa. Sempre bom, então, todo mundo saber disso para até exigir seus direitos, né, na hora de uma ocorrência como essa. Obrigada, doutor, pela participação. Agradeço. Eu conversei com o Pablo Pena, que é advogado trabalhista, e conversou com a gente a respeito dos acidentes de trabalho. Obrigada, até uma próxima. Bem de família não pode ser usado para pagamento de dívida em ação de improbidade administrativa. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A decisão ratificada pela primeira turma do STJ reconheceu a indisponibilidade de bem de família em ação de improbidade administrativa. O recurso foi analisado pelo ministro Benedito Gonçalves, que em decisão monocrática reconheceu a possibilidade de decretação de indisponibilidade recair sobre bem de família. De acordo com o ministro, a lei de improbidade administrativa reconhece a indisponibilidade de bens como tutela de evidência e dispensa a comprovação de patrimônio passivo quando existe um risco de decisão tardia. Uma das partes interpôs agravo interno, alegando que o ordenamento jurídico veda que o imóvel destinado à moradia responda por qualquer dívida e ainda que o imóvel não estaria sujeito à execução. O agravo foi analisado pela primeira turma, que, por maioria de votos, confirmou a decisão monocrática. De acordo com a jurisprudência do STJ, nas demandas que envolvem improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista em lei não depende da individualização dos bens pelo Ministério Público e pode recair sobre aqueles que foram adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na petição inicial, inclusive sobre bens de família. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal para questionar a medida provisória de dezembro passado que possibilitou a privatização da Eletrobras. Segundo o PDT, isso não poderia ter sido tratado por uma MP, porque, além de não haver urgência, afrontou os princípios republicano, democrático e da separação dos poderes. E isso restringiu a atividade do Congresso Nacional. O partido argumenta ainda que não é possível regulamentação do setor elétrico por meio de uma medida provisória. Em outubro vão ser realizadas as maiores eleições gerais já feitas no Brasil. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é de muito trabalho este ano.
Os pedidos de registro de candidatura devem ser julgados até o dia 17 de setembro, pelas instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral. Para cumprir o prazo, os tribunais eleitorais podem realizar sessões extraordinárias e também convocar juízes suplentes. Representações e reclamações sobre possíveis descumprimentos às regras eleitorais vão ser analisadas por juízes auxiliares especialmente indicados para julgar esses processos. Ações que tratam sobre eleições federais, estaduais e distritais devem ser protocoladas nos tribunais regionais eleitorais. Se o assunto for a eleição presidencial, o processo deve começar no Tribunal Superior Eleitoral. Pedidos de direito de resposta apresentados por candidatos, partidos ou coligações também devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Esse tipo de processo tem tramitação preferencial. Além das ações referentes às eleições de 2018, o TSE também vai analisar outros processos importantes. Um deles é o que pede a cassação do governador do Tocantins, Marcelo Miranda. Ele é acusado de ter usado recursos ilegais em campanha eleitoral e também de simular contratos para justificar movimentações financeiras. Os ministros do tribunal também vão julgar representações que acusam de movimentação financeira ilegal o PT, o PP e o PMDB, entre outros julgamentos da Corte Eleitoral. Projeto de separação e reciclagem de lixo promovido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas comemora resultados positivos e ampliação das atividades. Dar o destino correto aos materiais recicláveis tem sido uma preocupação do Tribunal de Justiça de Alagoas. Desde junho de 2016, uma campanha de coleta seletiva foi iniciada na sede do Poder Judiciário e agora será ampliada para outras unidades. Diversas unidades já vêm nos procurando há um bom tempo para saber como eles poderiam estar participando. E agora, com a expansão para o Fórum da Capital, para a ESMAL, para a Corregedoria e para o Fórum de Arapiraca, isso vai ficar mais fácil, né? Alexandre explica ainda como a coleta seletiva será organizada nos novos locais. Cada unidade ela vai ter um representante, um interlocutor para com o núcleo socioambiental. E também eles vão receber os coletores, a balança de pesagem, vão ter acesso direto aos softwares de alimentação dos resultados, né, que são semanais. Todo o material da coleta seletiva colhido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas vem para esta cooperativa. Papel, plástico, metal e vidro são separados, embalados e encaminhados a uma empresa que faz a distribuição entre as fábricas. É prensado e armazenado, né? Então, assim, todo o material que vem da rua é importante. Desde o início do projeto já foram arrecadadas mais de 11 toneladas e o serviço tem colaborado com a complementação de renda de 23 famílias. Para se ter uma ideia, somente em 2017, quase 6 toneladas de materiais recicláveis foram colhidos pelo pessoal de limpeza do tribunal e também por servidores, que separaram os materiais em casa e levaram para a sede do Poder Judiciário. Maiara é uma das trabalhadoras da cooperativa. Ela afirma que o descarte correto do lixo é importante para quem manuseia o material. Separar o lixo reciclável melhor, né? Que vem muito misturado, o resto de comida, fralda descartável de criança. É muita coisa que não é reciclável, né? Aí a gente aqui tem mais trabalho ainda de separar. Os números do projeto são enviados anualmente ao Banco de Boas Práticas do CNJ. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você tem ao longo da nossa programação ou logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.